Como desacelerar em plena era da velocidade e resgatar pequenos prazeres cotidianos para viver de forma mais saudável? Este é o tema do Sempre um Papo desta semana. Quem fala sobre o assunto é o jornalista e escritor canadense Carl Honoré, autor do livro Devagar. Segundo Carl Honoré, ex-viciado em velocidade, vivemos no limite da exaustão, com nossos corpos e mentes avisando que o ritmo da vida está fora de controle. Em seu livro, ele apresenta o movimento Devagar, que propõe pequenas mudanças para se viver melhor, como a busca de equilíbrio entre trabalho e lazer. Você acompanha agora Sempre um Papo com o escritor canadense Carl Honoré. Boa noite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Como já ouviram dizer, eu morei uns 9 meses no Brasil, mas há muito tempo. Mas foram anos muito importantes na minha vida, anos formativos. Eu sempre levo alguma lembrança do Brasil no coração. E eu estou muito contente também de estar aqui com vocês, porque nesta palestra temos tanto tempo para falar do tema da lentidão, temos 1 hora. Eu posso assegurar a vocês que isso é muito mais tempo que eu estou acostumado. Porque no último ano, se eu aprendi uma coisa, é que o paradoxo central de publicar um livro sobre a lentidão é que você tem que viajar pelo mundo promovendo o livro super rápido. Então, a semana passada eu estive na Argentina. Eu fiz 40 entrevistas em 5 dias. E agora estou no Brasil, viajando pelo país, fazendo 5 cidades em 9 dias. A coisa irônica deste momento da história humana, digamos, é que todo mundo está interessado no tema da lentidão. Todos querem ouvir a mensagem de devagar, da lentidão. Mas a nossa impaciência é tão implacável que mesmo queremos ouvir a mensagem rapidamente. Então, eu moro em Londres. Há um mês eu fui ao canal do CNN a fazer uma entrevista. Eu tive mais tempo maquilhando-me que eu estava no ar falando da lentidão. Então esses paradoxos formam a parte central da minha vida agora. E não são uma surpresa, digamos, nem para mim, imagino, nem para vocês também. Porque isso é um pouco o mundo em que vivimos todos agora. O mundo emperrado no fast forward, o mundo obcecado com a velocidade, com a rapidez. Cada momento parece uma corrida contra o relógio. Sempre estamos tentando fazer mais coisas, mais rápido, em menos tempo. Eu estive ontem na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, no Fórum de Letras. É uma cidade antiga, pequena, tranquila, mas na entrada do centro de convenções, onde se fez o fórum, tinha uma publicidade da empresa telefônica de Minas, que se chama Telemig. E essa publicidade tinha como lema, como slogan, 2 palavras, que eram tudo rápido. E me pareceu que essas palavras não eram somente uma chamada, um slogan para uma empresa telefônica, senão que são palavras que resumem um pouco a mentalidade do mundo moderno deste momento. Inclusive as coisas lentas, as coisas que são intrinsecamente lentas, hoje em dia tentamos acelerar elas.
Então, por exemplo, eu estava em Nova York há 2 meses. Eu estava caminhando pelas ruas de Manhattan e vi uma ginásio e tinha uma publicidade promovendo um novo curso de noite. E o curso eu fiquei impressionado porque não acreditava aquilo que estava vendo meus olhos, mas o curso era um curso de speed yoga ou yoga rápido. E outro exemplo dos Estados Unidos, agora existem nos Estados Unidos enterros ou missas fúnebres rápidas, com um estilo drive-thru. Então, você chega no carro, na entrada da igreja tem um caixão com um morto. Você para o carro, rende homenagem, tira uma flor, quizás, e depois você vai embora. E muita gente chega e faz a homenagem, assiste a missa fúnebre em 2 minutos, porque sempre tem outro carro esperando atrás. Outro exemplo da Inglaterra, onde eu estou morando agora. Há 2 semanas, a igreja anglicana publicou uma Bíblia que pode se ler em 100 minutos. E saiu um pastor da igreja na rádio explicando o porquê, falando da necessidade de uma Bíblia que a gente podia ler muito rápido, nos tempos rápidos. E se veia que ele ficou um pouco desconfiado, um pouco com medo. Então, ele explicou que alguma gente com um pouco mais de pressa podia chegar a ler a Bíblia em 90 minutos. Mas o exemplo que mais me dá graça é o seguinte, que a semana passada, 2 semanas antes de vir para a Sudamérica, eu saí de minha casa em Londres e fui ao quiosque a comprar o diário. No quiosque eu vi uma revista muito conhecida, uma revista dedicada aos casais. E na capa tinha uma manchete que era como ter um orgasmo em 30 segundos. Então, hemos chegado a esse ponto, não? Do orgasmo de 30 segundos, da Bíblia de 100 minutos, da missa fúnebre de 2 minutos e do yoga acelerado. Mas debaixo desses exemplos engraçados, eu acho que tem um ponto muito sério. É que a cultura da velocidade, este culto da velocidade, faz mal. Prejudica tudo, a nossa saúde, a dieta, o trabalho, as relações afetivas e humanas. Sempre correndo, sempre voando pela vida, terminamos primando pela quantidade, em vez de primar pela qualidade em tudo. E eu acho que para muita gente precisa um choque, um sobressalto na vida, uma coisa que nos desperte, que nos faça entender que estamos presos neste túnel da velocidade que nos faz mal. E para muita gente esse sobressalto tem a forma de uma doença, que o corpo termina dizendo: não aguento mais, não suporto mais, não posso mais seguir neste ritmo. Para outra gente é uma relação de amor afetiva que morre, porque as pessoas não tinham tempo, nem paciência, nem tranquilidade para escutar, para ouvir, para estar presente com o outro. Mas para mim, o sobressalto veio quando eu comecei a ler contos ou histórias infantis a meu filho, que nessa época tinha 3 anos. E eu era, nessa época, um viciado à velocidade, sempre fazendo tudo rápido, rápido, rápido. E entrava no quarto do meu filho e não podia me frear.
e estava lendo os contos Alice no País das Maravilhas, por exemplo, a uma velocidade impressionante, uma turbo leitura, digamos, e saltando frases, saltando páginas inteiras. E o meu filho, que tinha 3 anos, como todos os meninos de 3 anos, conhecia o texto profundamente. Então, ele sabia quando eu tentava enganar ele, ou saltar uma parte da história. Então, a gente estava sempre brigando. E o resultado foi que o momento do dia, que deveria ser o momento mais íntimo, o momento mais tranquilo, o momento mais mágico, o momento mais terno, quando um pai se senta para ler um conto ao filho, se tornou uma batalha de vontades, de modos de ser, uma guerra entre a velocidade minha e a lentidão dele. E esta situação, eu sabia que era uma coisa ruim, é muito feia, mas não podia baixar o ritmo. Então, isto seguiu até que me encontrei correndo por um aeroporto na Itália, a pegar um voo, e peguei um diário, e encontrei uma reportagem com conselhos para gente rápida, para que possa ir aún mais rápido. E um desses conselhos falava de um livro de contos condensados em 1 minuto, em 60 segundos. Então, imagine-se, um conto de Alice nos Países das Maravilhas em 60 segundos. E é uma coisa horrível, obscena, mas me dá vergonha de dizê-lo agora, mas a minha primeira reação, quando li essas palavras, um conto de Newton, foi, aleluia, que ideia fantástica, uma maravilha, eu tenho que conseguir a série inteira desses livros amanhã. Esses contos foram escritos para mim. Mas, graças a Deus, a segunda reação foi muito diferente. Eu me parei, e foi com esses momentos de cartoon, tipo, com a lâmpada aparece em cima da cabeça. E foi um momento de epifania. Eu me di conta nesse momento que eu estava voando pela vida em vez de viver ela. Então, eu resolvi fazer uma coisa, eu quis mudar. Então, eu voltei para Londres com uma missão. Eu queria reaprender a arte de desacelerar. Mas também, como jornalista, eu queria investigar e pesquisar um pouco o marco global, o contexto mais amplo, o panorama mundial. E o que eu descobri é que eu não era uma pessoa à parte, eu não estava sozinho, todos estávamos presos na mesma cultura vertiginosa, de velocidade constante. E descobri também que está se nascendo uma contra-reação, que o mundo está chegando a um ponto de mudança profunda, de uma revolução cultural, que depois de 150 anos de aceleração constante, a velocidade, hoje em dia, está nos fazendo mais mal que bem. E, por isso, em todos os países do mundo, em todas as classes sociais, tem gente, cada vez mais gente, que está fazendo uma coisa quase impensável, que é desacelerar. E essa gente está descobrindo que com um pouco de lentidão, logram ou conseguem fazer as coisas melhor. Comem melhor, trabalham melhor, fazem exercício melhor, têm relações humanas
melhores, vivem melhor. E quando se fala da filosofia da lentidão, de devagar, do slow, para usar a palavra em inglês, no fundo, está se falando de um princípio muito simples, mas muito sensato, muito poderoso também, que a gente faz tudo melhor quando a gente dedica o tempo e a energia e a concentração adequada e apropriada a cada momento, a cada coisa. Não se está falando de fazer tudo rápido, como diz a publicidade de Telemig. Está se falando de fazer tudo melhor. Então. Bom, Carl, eu queria que você falasse como ser devagar com tanta tecnologia, com e-mail, com celulares cada vez mais modernos, com a localização rápida que as pessoas conseguem ter. Eu acho que é um desafio, mas é possível e cada vez mais se vê uma solução. É uma questão de renegociar um pouco nossa relação com essa tecnologia. Eu não sou fundamentalista da lentidão, eu gosto da velocidade, eu adoro esses aparelhos tecnológicos, eu tenho um telefone celular, eu tenho um laptop portátil, eu tenho todas essas coisas. Mas todos esses aparelhos têm um botão que diz off. E eu acho que muita gente tem esquecido como usar esse botão. E nós ficamos sempre ligados à rede. E isso faz mal. É uma questão de usar a tecnologia em vez de ficar escravizado por ela. E tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo, sobretudo no mundo do comércio, onde os empresários, as empresas estão se dando conta de que podem tomar mais benefício, mais produtividade dessa tecnologia se temos uma relação mais equilibrada com ela. Então, por exemplo, um executivo, um gerente, um patrão de IBM, eu estou falando de IBM, não é um colégio de yoga, um gerente de IBM lançou um movimento pela o que ele chama o slow email, o e-mail lento. Que pode parecer uma coisa paradóxica e até estúpida, mas ele está dizendo uma coisa muito simples, que é que a gente pode usar essa tecnologia para usar ela menos e ter mais vantagens. Então, ele sugere ou recomenda que nós consultemos o e-mail apenas 2 vezes por dia. Isso para mim seria difícil, eu tenho que consultar um pouquinho mais, mas é o princípio que é importante, usar sem sobreusar. E tem outros indícios de que estamos chegando ao ponto de saturação com a tecnologia e que podemos e devemos usar ela menos. Uma empresa telefônica na Inglaterra, há pouco tempo, lançou uma campanha de publicitária baseada na ideia, com um slogan que era: as coisas boas acontecem quando o seu telefone está desligado. Essa é uma empresa telefônica que ganha do uso do telefone. E eu acho que isso também demonstra que está se dando um cambio, uma mudança cultural muito profunda com relação à tecnologia. E um exemplo mais, tem muitas empresas agora, não sei se existe, eu acho que não, ainda não no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, que estão tendo, organizando dias livres de e-mail. Então, estão cortando totalmente o e-mail para o dia, para que os empregados tenham tempo para reflexionar, para pensar profundamente, para ser criativos, porque desses momentos de lentidão, de estar desligados, são nesses momentos que esses momentos que nascem a produtividade. Então, eu acho que é sempre igual. Cada vez que chega uma nova tecnologia, a gente
usa essa tecnologia de forma exagerada e o pêndulo passa a uma extremidade. Mas eu acho que já esse pêndulo está começando a cair. Como é que foi essa sua transição do estresse para a lentidão? Do que você teve que abrir mão? E qual foi a reação das pessoas próximas a você, da família, dos amigos, da empresa? Eu fiz três coisas no início. Eu cortei a minha agenda, que eu acho que é fundamental para quase todos, não? Porque neste mundo, nesta cultura, estamos sempre bombardeados pela mensagem de que tem que fazer cada vez mais coisas, que tem tanta oferta, tantas experiências, tantos produtos de consumo, tanto trabalho, tanto isso. E eu acho que caímos na armadilha de pensar que mais é mais, mas em muitos casos menos é mais. Então, é uma questão de fazer um pouco menos. Então, eu cortei um pouco a agenda. Antes eu jogava 4 desportos, eu deixei um desporto. E a televisão também. Eu vejo muito menos televisão que antes. Eu acho que a televisão é como o buraco negro, black hole? Buraco negro do mundo moderno. Está aí no living, na sala, sempre chupando tempo. O brasileiro promédio está vendo 4 horas de televisão por dia e queixando-se que não tem tempo. E tem um vínculo entre essas coisas. Então, eu acho que ver menos televisão pode ser uma outra coisa. E enquanto a tecnologia, eu implementei um pouco essa ideia de desligar. Então, eu sempre levava o telefone comigo antes, mas agora eu deixo. Eu desligo. Nunca perdi uma chamada importante. E também eu fico vigiando a minha velocidade, porque eu acho que neste mundo tão rápido, tem muita pressão dos outros, da tecnologia, do ambiente, que empuxa, não? Que nos força a acelerar. Mas quando uma pessoa toma consciência disso, pode estar sempre atento, vigiando. Então, eu me pergunto durante o dia, será que estou fazendo isto rápido porque tem sentido fazer essa coisa rápido? Ou por hábito, por tradição, ou por circunstância? E muitas vezes eu encontro que é a segunda resposta. E nesse caso eu desacelero, eu volto à mesma coisa fazendo ela mais devagar. No trabalho pode chegar a ser mais difícil porque a gente tem essa visão da velocidade como ser o único passo, a única maneira de ser eficiente, que a eficiência é a velocidade. Mas isso é mentira. Tem que ser rápido, mas também tem que ser lento para ser eficiente. Então, no início, a gente tem que ir explicando para as outras pessoas que a gente vai decelerar em certos momentos. Isso foi um pouco difícil com os jornalistas, porque tem essa cultura de rapidez, de velocidade, mas com o tempo eles foram aprendendo que eu trabalhava melhor, e que as reportagens chegavam melhores, então todo mundo estava mais contente no final. Ok. Vamos abrir para as perguntas da plateia. Nós temos 2 microfones nas laterais. Quem se interessar, tiver alguma dúvida, sugestão, pode seguir até o microfone. Vamos lá, uma primeira pessoa. Por favor, seu nome? Meu nome é Antônio Leiva, sou de Brasília, escritor também. E li há pouco tempo um livro sobre usar o estresse positivamente. Quer dizer, fugir dos extremos, nem estressado total e nem também paralisado, né? E me aconteceu que eu estava numa cidade de praia, no janeiro lá, tinha um mês todo para ficar lá. A certa altura começou a gerar uma monotonia aquilo, né? Aí eu bolei alguma coisa para ativar. Aí fiz uma palestra na cidade sobre relações humanas, propaganda e tal, e consegui essa reativação. É o que eu pergunto para você, se o ideal não seria um meio termo, fugir dos extremos e pegar um ponto de equilíbrio. Como foi isso?
When it was three extremes, yes, it was at the beach and it was an extreme. So wouldn't it be better to find a middle of the road? Sì, totalmente. E sto parlando di buscar, di encontrar esse ponto de equilíbrio. Como já falei, não sou fundamentalista da lentidão. Eu gosto da velocidade, eu gosto de mover-me rápido, mas também é importante conectar-se com essa tartaruga interior. Então, tem que ter conexão, levar uma boa relação com a liebre interior, mas também a tartaruga interior. Então, é uma questão de equilíbrio e de sempre escolher o tempo justo, que é um termo da música, que implica que cada música tem um ritmo, uma velocidade, uma rapidez natural e intrínseca. É uma questão sempre de encontrar esse ponto de balançar, né, um pouco. Sim, totalmente de acordo. Sim. Agora, boa noite. Boa. Meu nome é Oswaldo Scaico, professor de filosofia. Na verdade, o seu comentário agora, queria que pudesse estendê-lo, quando falou na tartaruga interior, as exigências, né, o avanço tecnológico leva muitas vezes a gente a se ocupar e cada vez mais, né? Dando a impressão que se você não está plugado, conectado, você está fora das atividades do trabalho e das relações humanas, né? Eu gostaria de saber, na sua experiência, né, se essa mudança de ritmo, né, a redução das solicitações externas e dedicar mais tempo a si mesmo, como é que isso influiu no seu autoconhecimento? Porque existe uma hipótese, né, de que talvez muitos de nós, né, estejamos correndo atrás do que nos solicita, até um pouco como forma de evitar esse confronto direto conosco mesmo, né, que é uma questão, talvez essa seja mais séria da humanidade, né, o conhece-te a ti mesmo. Queria saber se isso tocou a si nessa experiência de mudança de ritmo. Totalmente. Eu falo muito disso no livro, que é uma adição fundamental da lentidão, da desaceleração, que é reconectar com si mesmo, porque eu acho que o ser humano precisa de momentos de tranquilidade, de silêncio, de lentidão, para ouvir aquilo que está passando, que está acontecendo dentro de si mesmo. E é uma das consequências desta cultura da velocidade que perdemos essa capacidade de autoanálise, de autoconhecimento, sim, seguramente. E eu acho que caímos em um círculo vicioso também, que a velocidade faz com que a gente esteja correndo e se desliga um pouco dessa coisa interior. E sabemos que estamos mal, mas em vez de confrontar esse problema, vamos aún mais rápido, como que escapar desse problema. É interessante que os psicólogos falam da penúltima fase, da penúltima etapa antes do burnout, da queimação da pessoa. É uma última aceleração, como se essa pessoa estivesse tentando escapar aún mais, antes de chocar contra a parede. Isso eu acho que sim, eu acho que estamos passando pela vida na superfície, em vez de mergulhar, de entrar profundamente na vida cotidiana, mas também nessa coisa interior. Plenamente de acordo. Sim. Carl, você não nota nas pessoas um certo medo de desacelerar? E assim, medo até de mudar a sua personalidade por causa disso? Eu acho que sim. E o medo também vem dessa coisa que estava falando do conhecimento interior, que a gente tem medo de o que vai descobrir no silêncio, porque existimos em um estado de hiperestimulação, hiperatividade, hiperpressa, e estamos acostumados a isso. Então, temos medo
ao silêncio. Se você está no ônibus ou na rua surge um momento sem estimulação, sem barulho, você nota que as pessoas se põem um pouco com pânico, assim, agitadas, buscando algo que estimule para voltar a esse estado. Então, sim, eu acho que temos medo por esse lado, mas também temos medo cultural, porque depois de tantos anos, tantas décadas de aceleração, de glorificação da velocidade, temos criado um tabu muito forte contra a lentidão. Então, a gente tem não somente medo, mas culpa de desacelerar. Eu falei com uma advogada nos Estados Unidos há pouco tempo e me disse que é uma mulher que trabalhava 85 horas por semana, personalidade tipo A, sempre correndo, sempre voando, nunca parando, nunca tomando férias ou vacações. Mas teve um dia em casa, fora do trabalho, e ela não fez nada, ficou em casa lendo livros, caminhando um pouco no jardim, comendo salada, deitada na cama. Mas quando ela voltou para o trabalho, os colegas chegaram dizendo: o que você fez no dia livre, no seu dia? O que você fez com o tempo livre? E me disse a senhora que foi horrível, porque abriu a boca e começou a mentir, começou a inventar coisas que tinha feito nesse dia livre, porque tinha culpa de dizer: eu não fiz nada, eu fiquei em casa sem fazer nada, eu passei um dia lento, um dia devagar. Eu acho que sim, esse é um grande problema, mas eu me sinto muito mais otimista, porque com debates como este, por exemplo, com o sucesso do livro que está saindo em todo o mundo, com os grupos que estão aparecendo cada vez mais, o Slow Email, como eu falei, de IBM, tem grupos na Austrália, na Polônia, em todos os países, gente abraçando esta ideia, esta filosofia. Eu acho que isso faz com que a mudança cultural no indivíduo e a mudança coletiva também seja mais fácil, porque nos dá um certo permissão de desafiar essa cultura, esse culto. Por favor, seu nome? Meu nome é Graham, também sou britânico, sou professor de inglês aqui da UNB e tenho 3 comentários breves, não tenho perguntas. Primeiro, que estou com vergonha, você passou 9 meses aqui e fala um português melhor que eu depois de 9 anos. Segundo, nos anos 70, não sei se você cita isto no livro, quando houve uma greve de mineiros de carvão, o governo mandou cortar o dia de trabalho do setor produtivo por 2 dias. Então, em vez de trabalhar 5 dias, trabalharam 3 dias. Significa uma perda de 20% de tempo produtivo. Só que a produtividade só caiu 10%, o que comprova grande parte do que você está dizendo, né? Que estamos correndo e indo para lugar nenhum. E o terceiro comentário é que na nossa terra o esporte mais popular é a pesca. O esporte mais... No Brasil ou na Inglaterra? Da Inglaterra. O mais lento de tudo. Então, parece que grande parte da população lá já aprendeu a sua lição. Estão pescando e não correndo. Eu acho que sim. A atividade mais popular de lazer é a jardineria também, que é essa coisa mais lenta que há. E sim, eu acho que eu respondo a essa da produtividade. E tem muitos exemplos disso, de cortar as horas, mas descobrindo que a gente trabalha melhor. E aí tem empresas nos Estados Unidos, por exemplo, eu falo de uma empresa de informática nos Estados Unidos que se chama SAS, que é uma empresa de muito sucesso, uma empresa muito poderosa, e trabalham 35 horas por semana, como os franceses. E é uma
nas empresas de primeira linha. E quando você olha as estatísticas de produtividade, os trabalhadores mais produtivos por hora, neste momento no mundo, são os franceses, que trabalham 35 horas por semana. E outro exemplo, mas eu não sou muito fanático do regime, do sistema na França. Eu acho que é um sistema rígido demais, falta flexibilidade, tem problemas, e agora os franceses estão reformando um pouco o sistema. Mas tem outros exemplos de como se pode implementar essa ideia de trabalhar menos e trabalhar melhor. Nos países nórdicos, que trabalham horas muito curtas, essas 4 economias nórdicas são agora entre as 6 economias mais competitivas do mundo. Então, temos, por um lado, o modelo dos Estados Unidos, norte-americano, que é trabalhar não sei quantas horas e produzir. Mas tem outros modelos também. E até os norte-americanos, eu acho que estão chegando a esse ponto limite. Então, estão cortando um pouco as horas em certas empresas para trabalhar mais produtivamente. E você falou da pesca, eu falo um pouco da jardineria, mas tem também o futebol, que é uma obsessão brasileira. E também existe a lentidão no futebol. Há 4 meses, um ex-goleiro do time de Barcelona dos anos 80, que se chama Andonis Zubizarreta, uma coisa assim, que agora é colunista de um diário muito importante na Espanha. Escreveu uma coluna sobre o meu livro, sobre a ideia da lentidão, vendo um pouco como a lentidão podia ajudar inclusive no futebol, porque eu falo no livro do impacto que tem, da importância da lentidão no desporte, porque são sempre os jogadores melhores, o Pelé, o Robinho, o Ronaldinho, que a coisa que define esses jogadores é que nunca jogam com pressa. Sempre parece que tem todo o tempo do mundo para fazer essas coisas milagrosas e mágicas que fazem no campo de futebol. E ele citou um gol que fez Ronaldinho o ano passado, há uns meses, contra Chelsea em Londres, que eu estava vendo o partido. Quando, não sei se alguns de vocês terão visto, quando chegou a bola no pé de Ronaldinho, diante do arco da rede, do gol do Chelsea. Ele parou. E todo mundo no jogo também parou. E foi como se tivesse um momento de câmera lenta. E de repente moveu a perna e fez um gol espetacular. Uma ilustração perfeita do princípio de momentos de lentidão, momentos de rapidez, e combinar esses momentos para ser mais produtivo, para ser mais feliz, para ser Ronaldinho, no fundo. Por favor, seu nome? Meu nome é Kátia. Eu queria saber assim, como é que você faz a diferença entre... Porque você tem que slow down nos países de primeiro mundo, eu acho que já correram e estão correndo e tem que esperar. Mas a gente, que eu digo, países em desenvolvimento, os países que desenvolvidos, a gente ainda é muito devagar. Eu acho que a gente é super devagar. A gente precisa, quer dizer, eu trabalho na Caixa há 23 anos, o que é que eu vejo? 10% trabalha feito um louco, 90% que é devagar. Tudo acontece devagar. É verdade. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não sei se você fala aí, assim... Eu acho que os Estados Unidos, eu tenho várias experiências lá, o povo, até na hora do almoço é uma palestra. Você vai para uma palestra, tá entendendo? Então tem que segurar, mas a gente precisa acelerar. Sim. Algumas pessoas precisam. Então, como é que você vê isso, né? Porque os países de desenvolvimento são todos. Você vai para os países da África, subdesenvolvimento, você vai para o Paquistão, para a Índia, tudo, quer dizer... A gente precisa acelerar. Não sei, como é que não é verdade. Isso? O que você está falando é verdade. Não sei. Então, sim. E eu acho que o princípio da devagar, que é que a gente faz as coisas melhor, dedicando o tempo justo, o tempo correto para cada coisa. Isso existe, tem poder, funciona em todos os países do mundo. Mas nos países subdesenvolvidos, os países do terceiro mundo, os países menos desenvolvidos,
estão tendo que implementar essa filosofia de outra maneira. Porque é verdade que em um país como o Brasil, por exemplo, tem um excesso de lentidão. Tem coisas que são lentas que não deveriam ser lentas. E você está perambulando por Brasília ou Belo Horizonte, sempre tem muita gente aí, parada, esperando um ônibus, esperando, não sei, fazendo fila no banco. Isso, para mim, é tempo perdido, tempo mal usado. Então, sim, claro, para um inglês, um norte-americano, a deceleração terá uma forma diferente, mas o objetivo é o mesmo. Num país como o Brasil, tem coisas que tem que acelerar, sem dúvida, mas tem também coisas que os brasileiros fazem muito rápido também. O trânsito, por exemplo, nos carros, os brasileiros podem como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Também, sobretudo na classe média, está se vendo esse fenômeno de sobrecarregar as crianças, os meninos, com muitas atividades, com pouco tempo livre. E, sim, isso também. Eu acho que tem pais brasileiros que leem muito rápido também os contos aos seus filhos. E esse vírus da pressa está contagiando tudo. Todos os setores da vida em todos os países do mundo. Então, eu acho que é um desafio tanto para o Brasil, como para a Argentina, como para a Espanha, como para a Europa, como para os Estados Unidos. Só que, no momento de modificar, será um caminho um pouco diferente. Mas o Brasil também tem que fazer a mesma coisa. Paradoxalmente, eu queria te fazer a pergunta de fazer um sumário para mim de como é que você consegue desacelerar. Porque, apesar da proposta ser devagar, eu posso ler seu livro em casa devagar, mas eu não vou ter você para fazer a pergunta em casa. Então, tem que ser rápido, porque tem que ser agora. Um sumário rápido. As demandas que a gente recebe, principalmente, eu acho que as mulheres, são muito grandes, porque a gente tem que dividir o nosso tempo entre atividades inúmeras, e as cobranças são sempre prementes. Vamos dizer, você falou de você tem que trabalhar, você não pode desacelerar porque você tem o trabalho que tem que ser feito. Você tem as crianças que você tem que cuidar, você tem o teu corpo que você tem que exercitar, e você tem inúmeras que são constantes, elas não param de chegar. E aí? O que você faz com essas demandas para conseguir desacelerar? Sim, eu só posso falar genericamente, porque não conheço o seu caso intimamente, digamos. Mas é certo que para muita gente tem essas demandas, essa avalanche de coisas que fazer. Mas eu acho que praticamente todos podemos encontrar momentos de desacelerar, de desligar da televisão, da tecnologia, de buscar um momento para estar sozinho, para respirar profundamente, para fazer uma meditação. Eu acho que com 24 horas no dia, eu acho que todos podemos abrir um espaço para a lentidão nesse sentido. Mas, além disso, você tem que repensar também a sua agenda, o seu trabalho. Não conheço o seu trabalho, mas eu acho que pode ser que um pouco de lentidão, um pouco de desaceleração poderia ajudar você a ser mais produtiva. Não conheço o seu trabalho, mas eu conheço os exemplos de muitas outras pessoas. E, não sei, também não conheço a sua agenda, mas eu acho que sempre, olhando a agenda, sempre tem coisas que a gente pode deixar ou fazer menos. Então, eu diria... Porque é um pouco isso, Sumaré. Boa noite. Meu nome é Ana Luísa, sou jornalista também. E eu queria saber se você considera esse livro uma obra de filosofia, de antropologia, de jornalismo, é uma grande reportagem ou é um mero olhar sobre o viver? Essa
é talvez a pergunta mais difícil da noite. A verdade é que não sei definir o livro. Eu não sou filósofo, eu não sou antropólogo, eu não sou psicólogo, sou jornalista, mas é muito difícil. É um ensaio, suponho, se pode dizer. Tem um estilo muito leve, não sou muito acadêmico, mas eu entendo as ideias acadêmicas e filosóficas. É um livro para todo mundo, porque este tema da lentidão, eu não sou a primeira pessoa em escrever sobre isso. Isso é uma coisa que vem de longe. Mas os outros livros que saíram eram talvez mais filosóficos, mais acadêmicos, mais New Age, mais para os negócios. Este é um livro para a pessoa ordinária, pessoa como eu. E nas livrarias, eles também têm dificuldades, porque numa livraria pode estar na seção de administração, em outro está na comida, em outro o livro está no sexo, outro está no New Age, nova era, em outra livraria pode estar em jornalismo ou política. Então, é difícil, mas você entende por que é difícil, porque esta temática da lentidão, este tema, este fenômeno, toca tudo, toca todos os setores, os âmbitos da vida. Então, é meio difícil. Você falou ontem em Ouro Preto sobre a questão de trabalhar menos e ganhar menos. As pessoas têm também um pouco de receio disso. Pode ser mais feliz trabalhando e ganhando menos? Eu acho que sim, mas depende das circunstâncias econômicas da pessoa. Obviamente, alguém que está morando em uma favela debaixo da linha de pobreza não pode trabalhar menos e ganhar menos, tem que ganhar mais. Mas eu acho que tem, sobretudo no primeiro mundo, tem uma classe, tem muita gente que tem essa possibilidade de ganhar um pouco menos para viver um pouco melhor. Esses países já chegaram a esse ponto onde tem uma riqueza suficiente, adequada, para que isso não seja um luxo, senão seja uma opção aberta à maioria, eu acho, a maioria da população. Mas, obviamente, não é uma coisa ao alcance de todos, um país como o Brasil, claro. Eu queria saber como é que você vê esse limite entre desacelerar e entrar em depressão. Porque outro dia eu estava assistindo um documentário sobre os jovens dos países nórdicos e a repórter mostrava a incapacidade, digamos, que aqueles jovens tinham de ser felizes por falta de ter o que fazer, uma vez que a maior parte do dia eles estão sem luminosidade. Aqui no Brasil a gente não sofre desse problema, mas na Polônia, onde eu morei 1 ano, eu vi que a gente sofre. Você na Europa conhece essa realidade, né? Tem menos luz, então as pessoas têm menos contato com a natureza, que foi o que a colega acabou de colocar. E essa falta do que fazer acaba levando esses jovens à bebida e depois às drogas. Mas a grande ênfase que essa reportagem dava era justamente sobre o alcoolismo, que esses jovens saem dos seus países, aqueles que não podem beber num lugar, vão beber no outro, simplesmente para mudar de lugar, mas a bebida é sempre aquilo que dá algum tipo de prazer no ócio, pelo fato de terem mais tempo sem luz, né? E sem inverno, ter neve, as pessoas têm que ficar enclausuradas em casa. Então, eu queria saber como é que você vê esse limite entre o ócio e a depressão. Sim, eu acho que um excesso de ócio pode levar não somente à depressão, que é
talvez o caso mais extremo, mas se pode cair na preguiça, porque tem essa coisa de que a gente pensa que ser lento é ser preguiçoso. Eu acho que tem um limite, e não é a linha que existe, não é a mesma linha para todos. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar esse equilíbrio, e não tem uma fórmula universal, uma coisa que pode ser lenta demais para você, pode ser rápida demais para mim, e ao contrário. Então não tem essa receita, digamos, muito fixa. Mas enquanto ao caso dos países nórdicos que falta luz e tudo isso, é uma questão ambiental, geográfica, não pode cambiar isso, não pode mudar isso. Mas eu creio que os problemas sociais que existem nos países nórdicos, sobretudo com o álcool, alcoolismo, etc., não vem necessariamente do problema de um excesso de lentão. Tem raízes muito profundas na cultura. Tem essa cultura de suicídio, né, em Finlândia, que tem muitos anos, muitas décadas. E eu acho que também, e não é um monopólio dos países nórdicos, também se vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, entre os jovens, uma certa resistência, um niilismo, tá? E que buscam uma saída pelo álcool, pelas drogas. E isso é uma resposta não somente ao excesso de velocidade, mas à cultura de consumação excessiva, a muitas coisas. Não pode se culpar exclusivamente a velocidade e tudo isso, eu acho. Ok, em nome do Sempre um Papo, da Caixa e do Correio Brasiliense, eu agradeço ao CAL, a Editora Record, hoje aqui na pessoa da Ana Lima, muito obrigado por ter vindo, e a todos vocês, e até o próximo Sempre um Papo. Obrigado. Obrigado.